Você que acompanhou o último vídeo sobre delírio, agora a gente vai falar sobre tratamento. As bases do tratamento de delírio são evitar todos os fatores conhecidos que podem agravar o delírio. Nesse caso, você pode voltar para o vídeo anterior. Tudo que a gente falou no vídeo anterior deve ser rastreado para que o paciente evite aquela piora daquele delírio já estabelecido. Outro ponto é que a gente tem que achar a causa do delírio. A gente comentou algumas causas principais no último vídeo e no penúltimo vídeo comentamos também alguns exames que sugerimos que você peça aos pacientes. Lembrar que isso não é fixo, não é um padrão, apenas uma sugestão. Caso você desconfie de algo diferente do que sugerimos, pesquise. Por exemplo, se você desconfia de uma meningite, faça um líqua. Se você desconfia de um acidente vascular encefálico, investigue esse paciente com uma tomografia. Além disso, a gente precisa dar suporte para esse paciente não perder funcionalidade, não ter pioras da função dele, do quadro clínico dele durante essa internação com delírio. E por último, a gente vai tratar com medicação quando a agressividade, a agitação trazerem riscos ao paciente ou a alguma pessoa ao redor desse paciente. Como no último vídeo a gente já falou bastante sobre os fatores predisponentes e vocês já sabem sobre isso, agora a gente vai falar sobre as outras 3 partes. A segunda parte é tratar a doença subjacente, ou seja, aquela doença que precipitou o delírio, que causou o delírio. Então, você vai tratar a infecção, você vai tratar o distúrbio do eletrolítico, você vai tentar desinvadir esse paciente o mais rápido possível, por exemplo, retirar sondas, catéteres, sondas vesicais e nasoenterais. Você vai descontinuar medicações que podem estar causando um delírio em forma de toxicidade. Por exemplo, a digoxina, se ela chegar à toxicidade dela, ela pode também dar quadros de delírio. O paciente com delírio, ele tem risco de piorar a funcionalidade, já falamos sobre isso. Então, a terceira parte seria a gente prestar atenção em tudo que pode trazê-lo para uma pior funcionalidade no pós-internação. Por exemplo, evitar que esse paciente tenha lesão por pressão, mobilizando esse paciente de 2 em 2 horas, nutrindo esse paciente, porque senão ele vai sair mais sarcopênico dessa internação, que a sarcopenia é inerente à internação do idoso, hidratando esse paciente muito bem, evitando que esse paciente broncoaspire, porque nesse caso ainda você pode ter uma complicação que é a pneumonia aspirativa e vai prolongar mais a internação desse paciente. Evitando que esse paciente fique no leito, a gente tem que fazer fisioterapia, estimular a mobilidade, a deambulação dos pacientes com delírio. Isso, além de prevenir, também trata e evita que esse paciente saia com uma perda funcional dessa internação. E por último, evitar quedas, que é bem comum em paciente agitado. E agora, a pergunta que eu acho que todo mundo queria que respondesse esse vídeo. Que medicação que eu dou? Essa é uma dúvida muito comum entre os médicos. E é bem comum os médicos darem benzodiazepínico para os pacientes em delírio. E a gente já conversou sobre isso. O benzodiazepínico, ele prolonga o delírio, além de precipitá-lo. A medicação de escolha, apesar da gente ter pouco estudo sobre isso, e essa é uma parte que vocês precisam ficar bem atento, a gente não tem muita evidência científica, mas é o que tem hoje para a gente fornecer para esses pacientes, são os antipsicóticos. A gente só vai fornecer antipsicótico para os pacientes em delírio que tem risco à sua vida ou risco à vida do outro. Ou seja, é uma agitação, é uma agressividade muito importante. Porque nos outros pacientes que não estão tão agressivos, a gente já fez todas as medidas que a gente chama de não farmacológicas, que são as medidas comportamentais para o delírio. Essas medidas foram todas faladas no vídeo de prevenção. Eu vou só dar uma recapitulada. Orientar o paciente onde ele está, em tempo e espaço, manter o ciclo sono-vigília corretamente, então de dia a gente acende a luz, de noite a gente apaga a luz, mobilizar precocemente o paciente, desinvadir o paciente precocemente, retirando sondas e catéteres, e além de muitas outras medidas que falamos no vídeo anterior.
Depois que você já exauriu e já fez todas essas medidas e o paciente ainda se mantém em delírio, hiperativo, muito agitado e agressivo, a gente pode usar os antipsicóticos em baixa dose por curto tempo. E aí você vai me perguntar qual antipsicótico eu uso. O que a gente tem hoje de evidência científica? O haloperidol seria a medicação indicada de 0,5 miligrama a 1 miligrama. A via de administração do haloperidol pode ser tanto endovenosa, quanto intramuscular, quanto via oral. Porém, a via endovenosa pode dar muita hipotensão e, além disso, pode prolongar o QT, dando uma arritmia muito importante chamada torsades. Portanto, faça a medicação endovenosa somente com o paciente monitorizado. Em ambientes, por exemplo, de instituição de longa permanência ou enfermaria, prefira a dose intramuscular ou via oral. A gente pode chegar até 4 miligramas por dia de haloperidol. Mais que 4 miligramas, a chance de ter parkinsonismo secundário ao uso do antipsicótico é muito alta e aumenta as chances de efeitos colaterais. Outra pergunta que sempre nos fazem é sobre os antipsicóticos atípicos, a quetiapina, a olanzapina e a risperidona, que são os mais comuns no Brasil. Essas medicações não têm diferença em eficácia com relação ao haloperidol nas doses que eu disse, de haloperidol até 4 miligramas. Mais que isso, o haloperidol começa a ter mais efeitos colaterais que as medicações antipsicóticas atípicas. No Brasil é difícil existir uma medicação antipsicótica atípica, a quetiapina, a risperidona, que exista uma via parenteral. Ela existe fora do Brasil, em alguns hospitais dentro do Brasil, mas não é comum. O mais comum da gente achar é realmente o Aldol. Lembrar que a ampola de Aldol tem 5 miligramas na maioria dos hospitais. Quando você optar por fazer o haloperidol via oral, você pode repetir ele a cada 4 horas. Se você optar por fazer via parenteral, você pode repetir a cada 30 a 60 minutos. E lembrar da dose máxima que eu já falei, que são 4 miligramas. Eu vou falar só um pouquinho das doses sugeridas dos antipsicóticos atípicos, caso vocês prefiram. Risperidona, de 0,5 a 1 miligrama 2 vezes por dia via oral. Olanzapina, 2,5 a 5 miligramas 1 vez por dia via oral. Quetiapina, 12,5 a 25 miligramas 2 vezes por dia via oral. E por que a gente tem que evitar tanto essas medicações antipsicóticas? Porque elas promovem sedação, hipotensão e, além disso, em pacientes com demência, já está provado que elas aumentam o risco de acidente vascular encefálico. E quando que a gente vai usar benzodiazepínicos? A gente vai usar benzodiazepínicos em delírio causado por abstinência por álcool. É indicado e, além disso, não se esqueçam da tiamina. Gostaram do vídeo? Se gostaram, continue nos seguindo no nosso canal. Toda semana algum conteúdo sobre geriatria.